Não estamos sozinhos. Por isso, Jesus, temos a condição de estar aqui nesta noite. Porque não temos andado sozinhos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Por cada passo deste caminho que o Senhor foi nos buscar e nos convidou, Jesus, derramando o teu sangue ali na cruz, pagando o preço para que esta porta pudesse se abrir em nossas vidas. Obrigado pelo Senhor nunca ter nos deixado sozinho nesta jornada. Mesmo, Senhor, em tantos momentos quando nós lhe demos as nossas costas, o Senhor não desistiu de continuar nos oferecendo, Senhor, a tua proteção, a tua companhia. Te agradecemos, Jesus. E agora, Pai, quando mais uma vez nos aproximamos do teu trono de graça com este propósito de compartilharmos mais uma fatia, Senhor, do pão nosso de cada dia, a tua palavra, nós viemos pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações. Certamente, Jesus, muitos irmãos aqui, muitas pessoas talvez na internet têm orado, têm jejuado no transcorrer desta semana, dizendo a Ti, Jesus, fala comigo, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, Jesus, porque queremos entrar na terra, Senhor, e para colocarmos os nossos pés na terra da eternidade, nós precisamos Te agradar, e para Te agradar precisamos de fé, Jesus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Não a palavra de um homem, não a palavra de um orador, de um pregador, mas a Tua palavra, Senhor. Juntos pedimos perdão de nossos pecados e negligências. E agora, Senhor, nos consagramos inteiramente a Ti. Tens liberdade, Espírito Santo, de falar às nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos, Pai, tudo em Tuas mãos. Amém e amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Você é feliz por ter este companheiro, aleluia. Você é agradecido por não ter necessidade de andar sozinho nas estradas desta vida. Graças a Deus. E o que nos dá a certeza que não temos de verdade andado sozinho é que estamos aqui mais uma vez, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 28. Vamos ler versículo 15. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Nos diz assim a palavra de Deus: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei. Glórias a Deus.
Até quando, Senhor? Até que haja cumprido o que tenho te falado. Que Jesus abençoe a sua palavra. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar nesta noite, baseado nesta mensagem Demonologia, Competição Expulsando Demônios, traduzido por Goiânia. E o título de nossa pequena meditação nesta noite, irmãos, é Até Vencer. Como ouvimos o pastor Darcy cantando nesse hino tão maravilhoso, Jesus Cristo tem assumido um compromisso com cada um, com cada ser humano, com cada cristão, com cada pessoa que tem aberto o seu coração para Ele e aceitado o seu convite. Nós sabemos que da parte de Jesus, da parte de Deus, não há possibilidade de falhas. E este pacto assumido por Ele, de forma alguma, pode vir a ser quebrado da parte dEle. E nesta mensagem, o profeta nos mostra, logo no parágrafo 10 da segunda parte, ele nos conta o testemunho daquela irmã. Seu filho havia ido para aquele seminário estudando, e ela adoeceu e mandou cartas e não conseguiu contato com ele. Os irmãos conhecem este testemunho. E um pastor orou por ela e ela foi curada, e esse pastor leu São Marcos capítulo 16, e ela foi curada de seu mal. E quando chegou, o seu filho retornou, preocupado, que ela havia informado a ele numa carta, que estava doente. Chegou em casa e encontrou sua mãe, cheia de saúde, cheia de disposição. E ele perguntou para ela, mas que remédio, mãe, que você tomou que fez um efeito tão rápido? E ela mostrou a receita do médico, o Senhor Jesus Cristo, escrito em São Marcos 16, e disse: foi esse remédio, meu filho, que eu tomei. Aleluias! E ele disse: mamãe, mas isso não pode acontecer, porque eu aprendi que esse remédio não é bom, essa escritura não é inspirada. E os irmãos conhecem que ela fez um grande Pentecoste ali e disse: aleluias, glórias a Deus. E ele perguntou: mas mãe, por que a senhora está glorificando? Ela disse: então, porque se esta parte das escrituras não é inspirada, me curou e eu estou completamente curada, você imagina então o que o restante da Bíblia pode fazer por mim? Aleluias. E logo abaixo, depois de citar isso, o profeta lê, no parágrafo 10 ele diz assim: quando existe 670 promessas dirigidas à igreja nos últimos dias, glórias a Deus, que estas coisas tomarão lugar, o seu poder é justamente o mesmo, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qualquer coisa que desejares, quando orares, creia que receberás. Se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. As obras que eu faço, vós também as fareis, e maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Eu estou convosco até os confins dos séculos. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e o que concordarem, e tudo o que pedirem receberão. Aí nos diz o profeta no parágrafo 11: esqueça a respeito disso, irmão. É a vontade de Deus fazer isto. Sim, é somente Satanás assaltando a você e a sua cura. Logo no início desta mensagem, no parágrafo 1, o profeta nos mostra um quadro tão maravilhoso, mostrando o que acontece quando nos deparamos com estas promessas. Quando nos deparamos com as Escrituras e vimos Jesus Cristo, como vimos quando eu li esse número, fiquei tão maravilhado, Se uma promessa de Deus cumprida na nossa vida, ela já traz tanta alegria, já traz tanta vitória, é tão maravilhoso. Você imagina, irmão, 670 promessas destinadas para mim e para você. E o que mais nos deixa feliz, irmãos, é que essas promessas não são promessas de campanha política não,
Não são promessas trazidas por um homem, ou por uma igreja, ou por um conselho de ministros, não. São promessas trazidas pelo Criador dos céus e da terra. São promessas trazidas por Jesus Cristo, aquele que disse que o sol viesse à existência, e nós vimos o sol todos os dias, como falávamos outro dia aqui. É esse mesmo Senhor que criou o oxigênio, que nos criou, e você diz, mas não posso ver o ar, mas você enche os teus pulmões, e o ar enche então os teus pulmões, e oxigena o teu cérebro e teu corpo, e nos mantém vida. É este mesmo Jesus, irmãos. É este mesmo Jesus, jovens, que trouxe estas promessas para mim e para você. Mas então, quando nos deparamos com elas, nós precisamos tomar posse. Nos diz o profeta que para que o que é tratado em um documento, muitas vezes, nos diz o Mombrana, precisa ser travado uma guerra para que aquele acordo venha à prática, para que você possa tomar posse daquilo que você recebeu. E nesta mensagem o profeta traz um tipo tão maravilhoso no início da primeira parte da mensagem competição. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A competição. A competição é uma prova de força. Nós costumávamos ter, o índio, ele usava fazer uma fogueira e eles colocariam tantos homens neste final da corda e tantos neste final. O cabo de guerra, nós brincávamos, chamávamos de cabo de força, né? Na época da escola, principalmente nos dias festivos, se reunia lá, né? Uma turma de um lado e uma turma de outro, e o professor passava aquele risco, né, no meio, e lá começava então aquela disputa de força, né? E o profeta vem e nos mostra que todas estas promessas compradas com o sangue de Jesus Cristo na cruz, quando eu e você somos chamados a olhar para elas, então o inimigo, Satanás, do outro lado, também se estabelece e toma esta corda, e começa então esta competição. E então começa este cabo de guerra, uma competição de força, e puxaria o grupo que estava perdendo sobre o fogo. E você veja que aquele que perde, o prejuízo também é grande. Além de não alcançar a vitória, além de não sair vitorioso, ele ainda será queimado ali. E essa disputa então segue. E agora sabemos que há muitas coisas que poderíamos basear nisto por alguns minutos, sobre a competição. Mas eu quero falar rapidamente por estes minutos a respeito da maior competição que há. Esta é entre a igreja e Satanás. E queremos falar sobre a grande força de Deus em sua igreja. Aleluias! Isso que nos anima, não é, irmãos? Nós temos um integrante, glórias a Deus, de nosso time que está do nosso lado segurando esta corda. Aleluias! Um forte integrante, glórias a Jesus, aleluias. Agora esta grande competição tem seguido por muitos anos. Ela começou nos céus e Satanás foi chutado para a terra. Então ele se tornou um inimigo para o povo de Deus. E desde então ele tem usado toda a sua força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus sobre as fogueiras, ou dentro de suas fogueiras, e sabendo que quem tem o poder maior, Deus tem. E Deus, quando Ele deu ao seu povo a melhor coisa que Ele tinha para seu povo combater a Satanás, esta foi a sua palavra. Agora, porque a palavra é Deus, e quem é mais forte do que Deus? Então, a palavra é Deus, e a palavra se torna a nossa
força. Glórias a Deus. Deus na igreja torna sua força para puxar Satanás para dentro de sua própria fogueira. Aleluias. E então a luta prossegue, nos diz o profeta. Quando nós ouvíamos, sentado ouvindo o pastor Febrônio nos falando, apenas tomando uma pequena porção da depravação que está nesse mundo, e nós vemos Satanás tendo estendido, irmãos, os seus tendões em todos os setores da sociedade, de uma forma simplesmente, tomando esse contexto do profeta, se posicionando com grandes gigantes do outro lado, tentando trazer o povo de Deus para a sua fogueira. E dentro desta competição espiritual, nós olhamos aos olhos naturais e nos preocupamos quando temos nossos filhos. Eu pensava em minha pequena criança com 3 anos, ouvindo falar destes decretos, e na escola isso tudo sendo plantado, e nós nos preocupamos dizendo: Senhor, como poderemos manter esta corda segurada? Como daremos conta de vencer toda esta situação? Ouvindo o pastor nos dizendo que cadeia não é somente para bandidos, mas é para quem tem princípios. E nós somos confrontados a nos posicionar de pé, e a sociedade de um lado, e os governantes de um lado, puxando esta corda e arrastando as famílias, arrastando os princípios, arrastando os valores. E nós, filhos de Deus, representantes da eternidade, precisamos vencer, precisamos estar de pé, precisamos mostrar que a palavra deste Senhor Jesus Cristo é real. E quando, irmãos, nós sentimos esta responsabilidade sobre o nosso ombro, quando lembramos daquele hino, que não haverá outra geração, não haverá outra Bíblia, não haverá outra mensagem, é eu, irmão, e é você, é conosco que Deus está contando nesta geração. Nós paramos e nos perguntamos: Senhor, como poderemos vencer? Nesta mensagem, a visão de Pátimos, logo no parágrafo 1, o profeta nos diz assim: aleluias, falando sobre João em Apocalipse capítulo 1, versículo 10: eu fui no Espírito. Não é isto em verdade formoso? Oh, como eu amo isso! Você poderia chamar isto a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. João não estava dizendo que estava em seu próprio espírito. Isto não poderia produzir aquelas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus em nós também. Ou todos nossos esforços são em vão. Glórias a Deus. Paulo disse: eu orei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo de bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. Tão seguro como João teve que estar no Espírito para receber diretamente de Jesus estas revelações tão tremendas, assim também nós necessitamos estar no Espírito para entender as revelações que Deus tem nos dado em sua palavra, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. E ao final do parágrafo 6 ele diz assim, o profeta: nós necessitamos entrar no Espírito, e estas coisas, que coisas, irmão Brana? As vitórias de Jesus Cristo, estas 670 promessas que nos diz que nós somos mais que vencedores, que podemos todas as coisas naquele que tem nos fortalecido, que nós não estamos sozinhos, que este hino não é só um hino que nos emociona, não. Este é um hino que professa a realidade de Jesus Cristo, que traz a manifestação daquilo que de fato é real.
porque tudo aquilo que é visível, que podemos ver, foi construído pelo invisível. E quem foi esse invisível que construiu? O Senhor Jesus, irmãos, a qual eu e você dobramos os joelhos todas as noites e falamos com Ele. Aquele Senhor Jesus a qual eu e você descemos e recebemos o seu nome no batismo, e então passamos a representá-lo aqui neste mundo, manifestando o que Ele havia escrito antes da fundação do mundo. Aleluias! O que precisamos, irmão Brana? Precisamos entrar no Espírito, e então as coisas se farão. Não vá fazer as obras primeiro. Glória a Deus. Entre no Espírito e então faça as obras e veja o que Deus fará. Glórias a Jesus. Aleluias. Em Gênesis capítulo 32, a Bíblia nos mostra, nos relata, irmão, a vitória de um dos grandes valentes de Jesus aqui nesta terra. O nosso irmão Jacó, que carregava sobre si, o fardo de trapaceiro, de mentiroso. Nós conhecemos a história de Jacó, ele lutando para alcançar a vitória, a primogenitura, usando de todas as formas, de todos os recursos, procurando também no seu dia vencer. O mesmo diabo, irmãos, que eu e você enfrentamos hoje, não é um novo capeta não, viu, irmãos? Não é um novo Satanás, é o mesmo, aquele que foi vencido lá no céu e jogado para a terra. Foi o mesmo que Jacó venceu. Foi o mesmo que procurou de todas as maneiras causar dano em toda a história da igreja aos filhos do Senhor. Mas muitos deles venceram. E neste capítulo de Gênesis, capítulo 32, nós vemos a maneira de como Jacó venceu. E disse o anjo, para Jacó: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe então o anjo: qual é teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse o anjo: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois que como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como Jacó venceu? Ele lutou com o anjo. Assim como nós, ele decidiu, ele sentiu a necessidade de estar no Espírito do seu dia. Esta promessa que lemos foi trazida por Deus para quem? Gênesis capítulo 28. Com quem estava falando Deus? Jacó. Ele também, igreja, tinha promessas sobre sua vida. E não haveria de nascer um outro Jacó para que Gênesis capítulo 28 viesse a se cumprir. Mas, no entanto, a vida dele não estava nada parecida com esta promessa, aos olhos humanos. Um exército de um irmão furioso que havia sido enganado, com sede de sangue, o buscando para matá-lo. Mas como ele venceu? Procurou Jacó, irmãos, porventura, conselho dos reis daquele dia? Jacó foi procurar juntar mais pessoas, ele tinha dinheiro, comprar servos guerreiros para combater seu irmão? Ele foi buscar recursos humanos em algum lugar? Por quê? Porque ele tinha promessa. E ele decidiu buscar recursos aonde? No vão de Jaboque. Fique aqui, minha esposa. Fique aqui, família. E eu irei procurar o Senhor. Eu irei procurar a Jesus Cristo. E quando ele dobrou os seus joelhos e começou a orar e começou a buscar a Deus, logo ele entrou na presença do Senhor.
Podemos imaginar, nós também conhecemos a presença de Jesus Cristo, e como cantava esses dias aquele hino, nós amamos a sua presença, e quando sentimos a presença dele, então logo começa a descer lágrimas dos nossos olhos. Eu imagino que Jacó também se emocionou ali, e ele orou, ele clamou, porque ele necessitava de vitória, não havia outra opção, não havia recursos, ele dependia do Senhor. Como poderemos vencer, irmãos, nestes dias, onde simplesmente o pecado tem tomado conta, e ainda resta alguns passos até chegarmos na eternidade, a não ser seguindo o mesmo caminho que Jacó seguiu? Ele procurou ao Senhor, e quando ele se encontrou com Deus, o que ele fez? Ele se agarrou ao anjo e disse: não te deixarei ir, se de todo o coração não me abençoares. E aquele culto foi diferente para o irmão Jacó, porque ele decidiu vencer. Não te deixarei ir. E de Jacó trapaceiro, saiu dali agora, machucado sim, com sua perna diferente, doendo, mas daquele culto ele saiu como Israel, príncipe que lutou com Deus, e o melhor, venceu. Glória a Deus. A nossa vida muda. Talvez os amigos jovens, nosso irmão que nos visita nesta noite, eles possam ir embora. As coisas deste mundo podem talvez dar uma reviravolta na sua vida, porque você está chegando. Satanás sabe, ele está do outro lado, e quando você se aproxima da vitória, o que ele faz? Ele coloca os seus, vamos dizer assim, os seus componentes mais fortes da equipe, aqueles demônios especialistas, para tentar te impedir de ter contato com a verdade. E chega aquele convite, e as coisas então se fecham, e simplesmente ele começa a te combater. Mas Jacó persistiu, e o resultado foi maravilhoso. Tanto foi grande a sua vitória, que passou-se milhares de anos, e nesta noite nós estamos sendo abençoados pelo testemunho de alguém que decidiu vencer. Em Lucas capítulo 24, nós vemos mais uma vez esse Deus de promessas se comprometendo agora com um grupo de 12 discípulos, 11 ali, né? Já em Lucas capítulo 24, mesmo tendo sido traído, tendo pagado um preço tão alto, ele reuniu aqueles que permaneceram com ele, e aqui nós vemos o transcorrer da vitória dos nossos pais na fé. Lucas capítulo 24. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que fizeram os discípulos? Atos capítulo 1, nós vemos o primeiro passo daqueles que venceram. Eles não foram para outra cidade. Em Atos capítulo 1 nos diz que eles voltaram para Jerusalém. Eles obedeceram o conselho do mestre. E quando chegaram em Jerusalém, não foram para suas casas e simplesmente descansaram naquilo. Se Deus quer me abençoar, Ele vai falar comigo, Ele vai colocar um sentimento em meu coração, algo vai acontecer. Não, a promessa já havia sido dada de forma clara, era para que eles permanecessem em Jerusalém, e permanecessem buscando até que do alto fossem revestidos de poder. E no versículo 13 vimos eles subindo ao cenáculo, e passa o primeiro dia, tudo está igual. Passa o segundo, o terceiro, nós conhecemos a história, nós conhecemos o testemunho, e já se aproximava então do 9º dia, e simplesmente ali ainda estavam. Quantos choros, irmãos, quantas vezes oraram, quantos hinos cantaram, quantas vezes releram as promessas do mestre. Mas eles perseveraram, porque eles estavam determinados
a perseverar até vencer, até tomar posse daquela promessa. Mas em Atos capítulo 2, no versículo 1, aleluias, nos diz assim a Bíblia: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como que um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, aleluias, foram cheios do Espírito Santo. A promessa, da promessa, então eles tomaram esta promessa e a obedeceram, veio a obediência. Depois de ter obedecido, eles fizeram o que, irmãos? Persistiram em oração, persistiram buscando pelaquela promessa, até o primeiro desafio, até o primeiro momento em que o corpo se cansou. Não, eles persistiram até que alcançaram o cumprimento da profecia de Jesus sobre a vida deles. Desta maneira foi que os nossos pais, os discípulos, venceram. Porventura, igreja, porventura, irmãos, existe um outro caminho além desse, para que eu e você também tome posse, porque assim como eles, nós também temos promessa. Nesta mensagem, aleluias, o profeta nos mostra de mais uma das vitórias, agora do profeta Elias. No parágrafo 17, da segunda parte, nos diz assim o profeta: como Elias alcançou de Deus a resposta de sua oração. Todas as vezes que ele se assentava lá, abaixava seus joelhos, sua cabeça inclinada entre os joelhos, e ele orava. Deus, os problemas estão fora do caminho agora. Israel tem se arrependido. Vem, Senhor, envia-lhes a chuva. Como aquela mulher outro dia, quando o pecado saiu, eu disse: Satanás, você não pode segurá-la. Não, Senhor, é isto. Vem, Senhor. Certo, os problemas já se foram. E ele orou 6 vezes. Voltou e aquilo não parou. A chuva não desceu. E ele continuou orando. Isto é certo. E depois de algum tempo, Geazi subiu, seu servo, olhou, e ele voltou, e ele disse: ó, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Porque dos céus não havia chovido por 3 anos e 6 meses. Então a incredulidade levaria aquilo, lançaria aquilo fora. Bem, se isto é tudo que tu podes enviar, 3 anos e 6 meses, irmãos. Uma grande seca, numa região que nós sabemos que é desértica. E ele ora como o profeta de Deus, sendo ordenado por Deus a orar para que voltasse a chover. Primeira vez, vai Geazi, nada. Você vem num culto, você vai numa oração com os irmãos, e você volta da mesma maneira. Mas Elias dobrou os joelhos novamente, orou novamente, assim foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. E o que levou, irmãos, Elias a não desistir? Vamos se colocar no papel de Elias, um profeta de Deus, foi Deus que ordenou, ele estava orando, e simplesmente a chuva não via. E quando volta Geazi com a boa notícia, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Como nos diz o profeta, aquilo simplesmente poderia evaporar num instante. Mas como Elias se comportou mediante essa pequena nuvem? Bem, o que Elias pensou quando ele viu aquele pequeno redemoinho girar? Oh, ele disse:
ouço o som de abundantes chuvas. Nuvem nenhuma maior que aquela. O que aquilo faria para regar a nação? Porque as nuvens eram tão quentes, os céus, que aquilo teria vaporizado, o vapor teria desaparecido desta maneira. Mas logo que Elias viu o primeiro sinal, o primeiro pequenino movimento, ele disse: ouço o som de chuvas abundantes. Quando aquilo simplesmente era uma nuvem daquele tamanho. E você voltou a segunda vez à igreja. Você diz: mas não, eu vou ver, simplesmente eu vou lá porque eu não tenho algo para fazer, eu vou ver o que acontece. Não, irmão. Não, meu amigo. Homem nenhum pode vir a Deus se Ele não trouxer. Isso não foi porque você não tinha algo por fazer, ou porque você estava curioso de ver como eram os cultos naquela igreja. Não. Aleluias. Se você está aqui nesta noite, se esta pequena nuvem, você diz: mas é tão pequeno este sentimento, este desejo, será que eu darei conta de viver este evangelho? Isso parece uma responsabilidade tão grande. Lembre-se, meu irmão, você não está sozinho segurando a corda. Esta pequena nuvem não veio do diabo, não foi tua consciência quem criou, é resposta de oração, é Deus cumprindo a sua palavra. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Irmão, eu creio agora mesmo, neste momento, que o poder do Espírito Santo está neste recinto, para curar cada pessoa que está enferma. Se você pode sentir a nuvem do tamanho de a mão de um homem, grite e fale: ouço o som de uma cura perfeita. Aleluia. Esta foi, irmãos, a posição, a maneira que alguém que venceu, que já está nos aguardando do outro lado, que enfrentou o mesmo inimigo que eu e você enfrentamos, foi desta forma que ele se posicionou. Mas você olha e diz assim: não, peraí, irmão, pregador, você está falando, me comparando eu com Elias? Elias era um profeta, Elias era um homem diferente. Abra sua Bíblia aí, irmão. Creio que é Tiago capítulo 5, versículo 17. Quero que você abra sua Bíblia aí. Tiago capítulo 5. Versículo 17. Elias era um homem sobrenatural, um anjo enviado por Deus com poder diferente de todos os homens. Que diz a Bíblia? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o que ele fez? Orando, aleluias, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O mesmo Deus, irmãos, que deu conta deste homem sujeito às mesmas paixões que eu e você enfrentamos, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, é o mesmo Deus que tem assumido o compromisso contigo através de sua palavra. É este Deus que tem começado em mim e em você esta boa obra. É este mesmo Deus que assumiu o compromisso de que se eu e você deixar abrir os nossos corações, Ele há de concluir esta obra até o último dia, antes do arrebatamento. Eu e você seremos aperfeiçoados, e não há demônio no inferno, 200 milhões de especialistas, não há problema, eu e você não estamos sozinhos. Glória a Deus.
ramo desgarrado, não. Nós servimos a um Deus que não está morto. Glória a Deus. Aleluia. São Marcos capítulo 10, no versículo 46, nós vemos aqui mais uma das histórias maravilhosas de vitória. Agora lá não era mais um profeta não, irmão, um pobre mendigo cego. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele, falando de Jesus, nas suas missões, saindo ele de Jericó com seus discípulos e com uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, aleluias, aqui está a atitude, irmãos, de um vitorioso quando ouve falar de Jesus. Olha quem está recorrendo aqui, o cego Bartimeu, a Jesus de Nazaré. Ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Porventura, irmãos, não é este o quadro das nossas vidas? Quando você ouviu o chamado desta mensagem, o líder da comunidade ali, ele te abraçou e disse: vai com Deus, seja feliz nesse teu caminho, é por aqui mesmo que você tem que ir. Tio Celeste esses dias nos contando o testemunho da conversão da minha nona. Ela, fiel naquilo que ela cria, sentida com as suas crianças que haviam conhecido uma outra verdade, uma mensagem de um tal profeta. Mas em seu coração sincero, começou a este clamor por Jesus de Nazaré. E o tio me dizendo, um dia ela lá mexendo polenta, aleluia, e eles lá trabalhando, de repente este mesmo Jesus olhou e disse: aquilo que as tuas crianças estão crendo é a verdade. E ela deixou aquilo e ela simplesmente foi correndo, dizendo a eles que também tinha ouvido deste Jesus. Mas muitos repreendiam para que se calasse. E daquela decisão, irmãos, nós tivemos, muitos de nós aqui, o privilégio de nascer em um lar cristão, de conhecer a luz, uma mensagem sobrenatural enviada por Deus direto do seu trono de glória, uma mensagem confirmada por esta palavra de Gênesis a Apocalipse. Não há uma letra que discorda das Escrituras, não somente em letra, mas também em poder e demonstração do Espírito Santo, Deus provando a sua palavra. E ele começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Você pode levantar sua mão nesta noite, irmãos, e fazer como este pobre cego e dizer: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E o mundo diz: deixa disso, rapaz, o que está acontecendo contigo? E você continua dizendo: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E chegou o momento, nos diz o profeta, não poderia Jesus Cristo ouvir com seus ouvidos, porque a multidão era muito grande, o barulho era muito. Mas nos diz o profeta que o sentimento do coração daquele cego atingiu o coração de Jesus Cristo. E no versículo 49, aleluias, vem a resposta. E Jesus então parou e disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tendes bom ânimo, levanta-te, que ele te chama.
E o que fez Bartimeu? Lançando de si a sua capa, deixou para trás todas as interrogações, todos os questionamentos. Mas como que isso funciona? Como pode existir um Deus? Deus trabalhando através de um profeta, como é que é isso? Será que realmente é apenas um caminho? Será que esta Bíblia realmente é verdade? Ele deixou para trás todas essas interrogações, porque ele pôde ouvir a voz de Jesus chamando. E o que aconteceu quando ele deu ouvidos a este chamado? E Jesus falando disse-lhes: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. O que prova se é Jesus que está falando contigo? E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. A fé de quem, irmão? Do seu amigo? Do seu vizinho? É você e Deus. Não haverá ninguém de sua família, ninguém do teu bairro, ninguém de tua escola, ninguém do teu clube, não, irmão. Jovem, de jeito nenhum. Naquele dia é você e Deus. Por isso que o diabo tenta fazer você ser levado pelas influências. E daqui a pouquinho você diz: irmão, mas eu cambaleei, eu me aproximei, eu botei o pé nessa fogueira e tem sido queimado. Eu tenho pecado, eu tenho andado por caminhos, como disse o profeta, que anjos têm medo de andar. Será que ainda é possível eu retornar? Este mesmo Jesus que curou o cego, nesta noite, Ele está aqui. Ele ainda tem remédio para te sarar. E o melhor de tudo, meu irmão, deixa isso entrar no teu coração. Não fica cicatrizes, não. Não fica feridas abertas, não. Jesus faz um serviço completo. E aquela cicatriz, ela simplesmente fica para trás. E você começa a caminhar. E você começa a alimentar-se novamente. E quando você menos se espera, você olha, você está de pé. Você está de novo posicionado ao lado do time que está marchando para a glória. Aleluia. Glórias a Jesus. Até quando, irmão? Até quando você tem que orar por este assunto que há anos tem lhe perturbado? Até quando você tem que interceder por este filho, que parece que quanto você mais ora, mais longe vai? Até encontrar a vitória. Até quando eu preciso lutar por este assunto? Eu venho à igreja, eu me arrependo, eu venço aquilo, eu volto determinado a seguir à frente, mas de repente novamente eu me vejo caído, irmãos. O que eu faço? E aí o diabo vem, ele usa também a palavra, ele diz: aquele que alcançar, se arrepender, deixar para trás, alcançará a misericórdia. Amém? Isto é verdade. Mas este mesmo Jesus que disse isso, Ele te chama ainda dizendo: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Então o que eu devo fazer, irmão? Como nos aconselhava o pastor Febrão, nos dando o testemunho daquele jovem: lute. O que eu devo fazer, irmão? Cair de novo, levante e lute. O que eu devo fazer? Lute. O que eu devo fazer? Lute, lute, lute. Siga lutando, irmão, porque logo, logo, você estando no caminho, o bom samaritano cruzará a tua estrada. Tiago capítulo 5 é assim mesmo que precisa ser, irmão. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glórias a Jesus. Você pode ler depois,
Lucas capítulo 11, onde Jesus nos fala sobre o amigo importuno, mostrando e nos prometendo, nos ensinando a persistir, a bater, a procurar. Versículo 9: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á. E aí onde nós temos a promessa, onde ele nos diz, se aquele que pede, um filho pede para o seu pai, um peixe dará então uma pedra, uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O que eu tenho que fazer? Lutar. O que eu preciso fazer? Eu estou batendo, irmão, ainda não se abriu. Continue batendo, porque este que prometeu, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Glórias a Deus. Vamos encerrar aqui um quadro que muitas vezes nós nos deparamos no longo da nossa caminhada como um cristão. Se Deus quer nos abençoar, se existe tantas promessas, o porquê que muitas vezes eu não consigo alcançar fé para vencer? Parágrafo 25 desta mensagem. Um pecador vem ao altar e diz: irmão Brana, eu quero que você ore por mim. Eu quero estar bom, mas eu somente, você ore por mim. E volta e senta no seu lugar. Na noite seguinte, falo: quantos querem ser salvos? Aqui se levanta ele. Você quer ser salvo, jovem? Sim, Senhor. Bem, por que você não se salva? E ele diz: eu não sei. Disse: você é somente, o diabo está segurando aquele rapaz. Isto é tudo. Ele quer fazer certo, mas há um espírito, um poder que não o deixa ficar certo. Agora, aleluias, aí está. Não é de se admirar, se Deus nunca provar. O homem, Deus nunca disse que ele pudesse curar alguém. Cristo fez isso quando ele morreu. Eu não podia salvar ninguém, mas sim, Deus poderia. Deus não pode te salvar, porque Ele já fez isso. A única coisa que você tem que fazer é aceitá-lo. Já está feito. Eu não fui salvo há 20 anos atrás. Eu fui salvo há 1900 anos atrás. Mas 20 anos atrás eu o recebi e eu o aceitei. Se eu não tivesse, e se eu não o tivesse, o primeiro pecado que eu cometi, Deus teria me eliminado da terra, porque Ele disse que Ele faria, e Ele tem que manter sua promessa. Eu fui curado há 1900 anos atrás, mas eu tenho que aceitá-lo. E a única coisa que você me privou de ser salvo é quando eu tinha 12 anos de idade. A única coisa que me privou de ser salvo quando eu tinha 12 anos de idade foi porque um espírito pairava sobre mim e o diabo dizendo: espere mais um tempo, espere mais um pouquinho. Esta é a razão por que você não foi salvo quando você entrou na idade da responsabilidade. Um espírito você pegou com as pessoas e que está agora pairando sobre você. Você quer fazer o certo. Não há um homem que possui sua mente certa, que o quer fazer certo, mas é algo que não o deixa fazer certo. Não é correto isso? Isto é o diabo. Aleluias! Mas Cristo pagou sua cura e sua salvação. Agora aqui está, você se apronte. Ele comissionou a sua igreja para expulsar demônios. Aí está você. Em meu nome expulsarão demônios. Você não vai curar ninguém.
mas você expulsará o diabo deles, para que então eles possam aceitar a cura. Eu já o fiz, isto é certo. Pregadores se puseram de pé na plataforma e pregaram o evangelho, e dispersaram os demônios. O homem vem ao altar sobre uma condição e diz: eu quero ser salvo. Ele, o pregador, ele nunca salvou o homem, ele expulsou aquele demônio, isto é certo, e o homem se salvou. Ele veio e aceitou sua salvação. É a mesma coisa através da cura divina. Vocês, pessoas enfermas aqui, creiam nisso e nasçam de novo, e sejam filhos e filhas de Deus. Cristo já te curou. A única coisa que não te deixa ficar melhor nesta manhã é que um espírito pairando sobre você, que não quer que você vá totalmente além e creia na promessa de Deus, a qual Ele fez. Isto é correto. Agora, esta é a minha comissão, isto é o que Deus me deu, isto é o que Ele dá a cada pregador do Evangelho, a qual crê o poder de autoridade para quebrar aquele espírito. E eu creio com todo o meu coração que cada poder do demônio que está aqui neste momento já foi quebrado. Eu creio que cada pessoa enferma que está aqui agora, mesmo se sente muito diferente. Se isto é certo, levante a sua mão. Vocês que estavam doentes, veja qual é o problema. Aquele demônio soltou-se de você, ele teve que sair. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo morreu por você. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Quando eu lia esta escritura, esta mensagem, logo antes de subir aqui na plataforma, as lágrimas começaram a correr do meu rosto, porque eu me vi a minha história de vida escrita nestes parágrafos. Quantas vezes eu entrei nesta igreja, e a chamada de altar iniciou, eu simplesmente não dei conta de ficar aqui, saí e fui para casa. No outro culto eu estava aqui novamente, até que chegou um dia, quando a Santa Ceia começou, eu saí, e aquilo simplesmente cortou o meu coração, porque havia um desejo em mim de servir a Jesus, e começaram lágrimas a correr do meu rosto. Eu saí pela rua e eu vi alguns jovens ali, eu fiquei com vergonha, baixei meu rosto, me escondi, e eu fui por várias quadras chorando, irmãos, e aquele desejo de eu consertar a minha vida, mas simplesmente aquele pensamento tão forte vinha ao meu coração e dizia: mas amanhã, segunda-feira, como você vai dar conta de quebrar todas aquelas correntes? Você tem assumido compromissos com pessoas longe de Deus, como você dará conta disso? E aquela guerra, aquela competição espiritual ali acontecendo. Eu caminhei uma quadra, caminhei 2 quadras, 3 quadras, e simplesmente aquele sentimento, as lágrimas jorrando no meu rosto. Eu disse: eu preciso voltar. Eu comecei a voltar em direção à igreja, mas aquilo novamente tocou no meu coração, e eu disse: não, como eu poderei segunda-feira me libertar de tudo isso? Eu não darei conta. E eu voltei em direção à minha casa, e aquilo, irmãos, foi como se o interruptor tivesse sido desligado. Cleque, se foi aquele sentimento. Então o diabo me arrastou, eu acabei indo muito mais longe que um dia imaginei chegar. E chegou um momento, irmão, talvez tenha alguém aqui com o mesmo sentimento, passando pelo mesmo momento da guerra espiritual, mas saiba que há anjos, que há irmãos, que há teus pais, tua mãe jovem, os joelhos dela continuam dobrados, e aqueles joelhos continuaram, mas o diabo conseguiu me enganar, dizendo que para mim não havia mais salvação. A competição, a guerra espiritual. E quando eu decidi que não haveria mais lugar para mim do outro lado,
foi quando, da mesma forma como estes heróis venceram através da oração, Deus preservou, aleluias, joelhos dobrados segurando esta corda, e chegou o momento, aleluias, em uma madrugada longe de Deus, eu tentando me desfazer do restinho de coisas que ainda o diabo não havia destruído na minha vida, decidido que não haveria mais cerro para mim, foi quando esse doce e amado Espírito Santo, este companheiro, este Jesus Cristo, desceu naquele quarto, já a horas da madrugada. Uma atmosfera me envolveu, e lágrimas voltaram a rolar do meu rosto, e eu disse: será não é este, Senhor, a oportunidade de eu consertar a minha vida? E ali este Jesus que morreu por mim, que morreu por você, colocou os seus pés, tomou esta corda e disse: chega, Satanás, Ele é Deus. Fazem 11 anos, irmão. Você que o diabo está te dizendo que você não dará conta, faz 11 anos que este Jesus me carrega nos seus braços. Não, sem Ele nada podemos fazer. É verdade, você não dá conta, eu não dou conta, mas não, você não está mais sozinho segurando esta corda. Amado Jesus, enquanto o pastor Febrônio se dirige à plataforma, eu quero que você, irmão, faça a tua oração e diga para Jesus: Jesus, aquele assunto que eu achei que já não haveria mais solução, eu vou retomar esta empreitada, eu vou voltar a lutar, eu vou continuar lutando. Porque se você, irmão, não soltar esta corda, Jesus com toda certeza, Ele não há de soltar. Até quando eu preciso lutar? Até vencer. Obrigado, Jesus. Que possa nesta noite, em Teu nome, expulsamos todos os demônios, porque o Senhor deu-nos esta autoridade, não a mim, mas a Tua igreja, que em Teu nome expulsaríamos os demônios. E agora, Senhor, que os demônios têm sido deste lugar, estes corações que agora estão olhando para Ti, que o Senhor possa, Senhor, fisgá-los nesta noite e dar a eles esta graça de apenas abrir os seus corações e dar um passo para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se porventura há entre nós aqui alguma mãe que está cansada, algum pai que já tem molhado muitas madrugadas os travesseiros, que o Senhor possa renovar o seu ânimo de continuar lutando. Em nome do Senhor Jesus, nos toma como Teu povo, Pai, nesta hora final. Não daremos conta, de maneira alguma daremos conta, Senhor, sozinhos. Mas contigo somos mais que vencedores. Em nome do Senhor Jesus, por Tua graça, nós lutaremos como Tua igreja até vencermos, e a nossa vitória completa se dará quando estes céus se abrirem, e então seremos arrebatados. Em nome do Senhor Jesus.